Bom dia, destemidas. Estamos aqui para mais um dia de live e hoje o nosso tema é medo de não estar pronta para a maternidade. Minha gente, eu queria conhecer pelo menos uma mulher que se sentisse completamente preparada para ser mãe. Bom dia para quem está chegando. Bom dia, bom dia. Quantas mulheres nós vemos e conhecemos que se sentem incapazes de ser mãe, ou até que já é mãe, mas se vê em situações que se sentem muitas vezes incapazes de lidar com determinadas situações. Então esse tema é um tema atual e relevante para todas nós, né? Hoje o tema é medo de não estar pronta para a maternidade. O que será que a Bíblia fala sobre isso? Bom, nós estamos em uma semana de lives muito importantes, que são lives de aquecimento para o nosso evento gratuito, que vai ter no dia 15 de dezembro, um evento gratuito, mas que precisa de inscrição, tá? Obrigada, Amanda! Um evento que precisa de inscrição e você, se você quer participar, como é um evento fechado, vai ser numa sala de aula, você precisa se inscrever no link. Lá na minha bio tem um link Destemida, você pode se inscrever e fazer parte desse evento gratuito que vai ter no dia 15. Então essa semana a gente está falando um pouquinho sobre medos que cercam as mulheres em torno da maternidade. Semana passada eu fiz uma enquete e recebi de muitas pessoas medos comuns que a gente sente, né, para viver a maternidade, para exercer a maternidade. Então, se você é mãe ou não é mãe, eu quero te convidar, te fazer um convite agora para pegar esse aviãozinho aqui e enviar para suas amigas que desejam ser mães, aquelas que já são mães, elas podem ainda participar aqui com a gente daquilo que foi real para ela nesse exercício da maternidade. Compartilhe com quem está querendo engravidar, com quem já está grávida, para que mais pessoas acessem essa informação que a gente vai trazer hoje. Eu deixei no meu feed um roteirinho com algumas questões que nós vamos trabalhar hoje. Eu fiz aqui o meu roteiro para sintetizar aqui, para vocês terem ideia do que a gente vai falar hoje. Nós vamos falar sobre a maternidade não é uma competição, a maternidade exige coragem e a maternidade, valorizando a maternidade. Contextualizando, né, minha gente? Primeiro vamos contextualizar o porquê que a maternidade é desvalorizada hoje em dia, uma vez que biblicamente ela era tão valorizada. Quando a gente lê o Antigo Testamento, a gente vê a mãe com um papel muito importante, apesar de não aparecer, né? Ali o nome de muitas mães, nós vemos um papel muito importante das mães no Antigo Testamento, né? Elas tinham o papel de direcionar os filhos. Lá em Provérbios 6:22 fala que o conselho da mãe é como luz que clareia, e no original hebraico, luz que clareia, essa luz era a mesma palavra utilizada para a coluna que guiava os israelitas. Então, aquela coluna de fogo que guiava os israelitas no deserto é o mesmo nome que se dá para o conselho de uma mãe. Olha quão importante é essa direção da mãe ao longo da jornada do filho. E por que que muitas mulheres hoje em dia sentem medo de ter filhos? Sentem medo de engravidar. Por quê? Muitas delas têm isso. Porque nós vivemos padrões, Joquebede foi um grande exemplo de mãe, exatamente. Nós vivemos num contexto social que o importante é valorizar o quê? O que é externo. Que importante é quantos títulos você tem, qual o valor do salário na sua conta, o quão relevante você é dentro daquele trabalho que você está exercendo, da profissão que você está exercendo, né? Muitas vezes nós nos sentimos inseguras porque o mundo dita para nós que o importante é o nosso currículo, que o importante é que a nossa relevância está no externo, né? O quão bem nós nos vestimos, o quão inseridas socialmente nós estamos, o quanto nós somos importantes no emprego, se nós temos cargos altos nos nossos empregos. Então, socialmente, as pessoas valorizam o que é externo. Então, isso muitas vezes vem para a mulher com um peso de ser mãe não é valorizar o que é externo.
né? Ser mãe vai contra a cultura que valoriza o que é externo, que valoriza o que a gente pode fazer, né? O quanto a gente pode entregar para o quanto nós estamos semeando internamente. Então vocês veem que são culturas completamente diferentes. Então quando eu falo que o meu propósito de vida é trazer a cultura do reino para gestação, parto e maternidade, eu falo exatamente de buscar o que a Bíblia diz e qual é a cultura que nós precisamos nos adaptar e nos inserir. Muitos dos medos das mães de engravidar vêm exatamente desse excesso de expectativas que elas precisam entregar para as pessoas e que elas não conseguem dissociar isso quando se tornam mães. Quando elas se tornam mães, elas querem cumprir o checklist, né? Ela quer ali bater as metas do que é externo. E o que é externo para uma mãe? Filhos bem educados, filhos bem arrumados, filhos assim que no convívio social eles sabem conversar, eles sabem se portar, ou seja, é o externo que muitas mulheres buscam aprovação. E quando nós entramos nessa seara na maternidade de atender expectativas externas, a gente se frustra. Mulheres entram em depressão, começam movimentos de mães arrependidas. Não sei se vocês já viram falar desse movimento de mulheres que têm seus filhos e depois dizem que se arrependeram de serem mães e que começam a compartilhar com as pessoas o quão frustrante é a maternidade. Mas por que para essas mulheres é frustrante a maternidade? Justamente por essas expectativas altas que se colocam para as mães. As mesmas expectativas que elas têm que cumprir no mercado de trabalho, né? Então nós sentimos insegurança em um mundo que valoriza o sucesso exterior, que julga desde a aparência a títulos acadêmicos. Então o mundo vincula a nossa identidade ao quanto nós estamos correspondendo às expectativas deles. Bom dia para quem está chegando. Estamos falando a respeito do medo de não estar pronta para ser mãe. Muitas mulheres vivem nesse contexto de não se sentirem preparadas para ser mãe. Muitas vezes elas ficam adiando a maternidade. Porque coisas que nós falamos ontem, né? Vou estragar meu corpo, não vou conseguir atender a demanda de ser perfeita, precisar conciliar o meu trabalho com a minha maternidade. Como é que eu vou fazer isso? Então agora eu iniciei falando um pouquinho sobre as expectativas que gira em torno do mundo. E o que o mundo espera de nós como mães, porque nós crescemos achando que nós precisamos corresponder às expectativas dos outros e as expectativas são externas. E aquilo que Deus valoriza não é externo, é interno. Então, por que muitas mulheres que precisam abdicar, né, da sua carreira para viver a maternidade, elas se sentem tão frustradas? Porque elas olham com os olhos de como ela corresponde às expectativas do mundo. Vocês conseguem entender? Que ela vem de um contexto de que para ela ser bem-sucedida, ela tem que corresponder. E começa na nossa infância. Dos nossos pais querendo que a gente prove para eles de que a gente está dando resultado pelo valor da nota que a gente tira nas provas. Então, ser uma boa aluna não é o interno, o quanto você aprendeu, mas o externo, o valor da nota que você tirou. Se você tirou 10, se você tirou 8, 9, enfim. Então nós estamos falando um pouquinho sobre isso e como isso tem interferido na visão das mulheres de maternidade hoje em dia. Se essa live, nós vamos falar sobre esses aspectos, então se você tá lembrando aí de alguma amiga que precisa assistir essa live, já coloca aí no aviãozinho e envia para sua lista de amigas, para que elas também sejam inteiradas daquilo que de fato Deus espera de nós na maternidade, porque esse Instagram aqui é sobre a cosmovisão cristã. Eu falei desde o começo, a nossa cultura quer que nós seguimos por um caminho, mas a cultura que nós seguimos é a cultura do reino, essa daqui, que é imutável, que muda, entra ano, sai ano, entra em culturas e sai culturas, e ela permanece a mesma para sempre. Então nós precisamos fazer essa adaptação à cultura do reino para nossa cultura, para nossa maternidade. Então essa maternidade que nós vemos um número grande de mulheres querendo
trazer para si, né, as mulheres querem trazer para si uma cultura que não é a cultura do céu, a cultura do reino, que é provar o seu valor pelo externo. Então, muitas vezes, uma das coisas que eu gosto de conversar com as mulheres quando elas querem engravidar é entender como é a identidade daquela mulher. Como ela se vê, como ela se enxerga, qual o valor que ela acredita que ela tem. Porque se o valor e o parâmetro dela está no que os outros enxergam exteriormente nela, ela vai tentar levar isso para a maternidade. E vai ser muito frustrada, porque a maternidade não é sobre o quanto você entrega externamente, mas o quanto você entrega internamente. E o que é interno não é visto pelas pessoas. Então a mulher sai, vamos colocar em termos reais, né? A mulher sai de um contexto onde ela, vamos supor, ela é médica, onde ela tem um certo status social, onde ela tem poder, onde ela tem que demonstrar conhecimento a respeito de algo, ou seja, o externo, e passa a viver a maternidade, que traz para ela o que é interno. Eu até falei com uma amiga minha essa semana que é médica, né? Ela mandou foto do bebê dela e a bochecha gordinha. Aí eu falei, minha amiga, quem vê essas bochechas gordinhas não vê o corre que a mãe tem que fazer ali para amamentar, né? É nos horários que o bebê tá dormindo, tira leite, é congelar leite, é fissura que ela tem que lidar, é apojadura. Então vocês percebem que a maternidade real, ela é interna e ela não é externa. E aí nós entramos nesse loop de achar que o nosso valor está no quanto nós entregamos. E quando a gente traz isso para a maternidade, a gente traz o contexto trabalho para a maternidade, a gente realmente quer fazer checklist de ser mãe perfeita. Quantas de nós, quem ainda não é mãe, vai poder vivenciar isso, mas para quem já é mãe, quantas vezes nós achamos que o nosso valor está no quão educados nossos filhos são externamente? Se o nosso filho der uma briga no shopping ou der um choro no shopping, nossa, eu sou uma péssima mãe. Quem nunca passou por isso? Novamente, a gente volta ao externo. Só que maternidade não é desempenho. Maternidade é ministério. E isso que a gente precisa mudar na nossa mente, para que a gente não se sinta frustrada na maternidade, para que a gente tenha força para encarar a maternidade. Então, se você quer gerar um bebê, se você ainda não é mãe, entenda isso, maternidade não é sobre desempenho, mas sobre ministério. E ministério no grego significa serviço. Então, aquilo que o mundo valoriza é o quê? Ser servido. Mas aquilo que Deus valoriza é o servir. Por isso que existe um movimento tão grande contra a maternidade. É ali desde o começo querendo abortar os bebês, querendo fazer com que as mulheres se igualem ao homem, e para a mulher se igualar ao homem, ela não tem que ter útero, no sentido amplo, tá, gente? No sentido de a mulher não precisa engravidar, então ela tem que se entupir de anticoncepcionais, ela tem que prevenir, porque se ela engravida, acabou a vida dela. É isso que o mundo dita. Mas quando nós vivemos a cultura do reino, nós precisamos entender que maternidade não é sobre desempenho, não é sobre checklists preenchidos, não é sobre expectativas externas preenchidas, mas sobre o quão nós estamos servindo. Então, maternidade é ministério, maternidade é serviço. E tudo, olhando o panorama bíblico, nós podemos entender que tudo aquilo que Deus constrói é eterno. Tudo aquilo que Deus constrói é eterno. Aquilo que eu construo vai morrer. Aquilo que as nossas mãos podem fazer vai morrer, gente, vai passar. E hoje em dia nós perdemos o senso de eternidade. Nós perdemos o feeling de que tudo que nós fazemos precisa ter impacto na eternidade, porque a nossa vida nessa terra é só um resquício, é só um pedacinho. Então, o chamado de Deus para a sua maternidade e para quando você se tornar mãe é construir o máximo de tesouros eternos quanto Deus permitir. Não é sobre o quão educados seus filhos são externamente, o quanto menos brigas eles têm externamente, o quanto impecáveis eles estão externamente, se estão amassados, se não estão, se estão gordinhos ou não, mas o quanto da imagem de Deus foi cravada dentro dele.
o quão próximo de viver a eternidade com Cristo esse filho está. Então, quando você passa a viver uma expectativa diferente, quando você entra na maternidade da cultura do reino, você precisa entender que os padrões do mundo não podem entrar para sua maternidade, porque os padrões de Deus são completamente diferentes. E agora eu quero ler com vocês 1 Timóteo 2,15, que fala sobre o papel da maternidade, né, na ótica ali de Paulo. A mulher será salvação é sobre crucificação, então maternidade é crucificação, é a gente matar as nossas vontades para atender às expectativas do Senhor, é matar o nosso ego, Quantas mulheres só reclamam quando tem que acordar de madrugada, como aquilo, ao invés de olhar para aquilo como um ato sacrificial. E eu gosto muito de trazer esse padrão, né, de Jesus Cristo para nossa maternidade, porque eu digo que o homem, ele não consegue, desculpe os homens, tá? Mas o homem não consegue experimentar na prática o que muitas vezes nós mulheres experimentamos ao olhar para um Jesus crucificado. Porque eu gosto de trazer isso para as minhas gestantes, né? Eu falo assim, 1 Timóteo 2,15, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre ele aqui antes de entrar no nosso tópico. E eu falo para as mulheres quando elas estão gerando, eu falo, você tem uma oportunidade única de representar o que Jesus representou naquela crucificação. A palavra de Deus fala para nós apresentarmos o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Então entendem que quando você está exercendo a sua maternidade autossacrificial, você está cultuando a Deus através da sua vida. Quantas vezes as mulheres passam ali no trabalho de parto por um verdadeiro autossacrifício? Ela está colocando o corpo dela em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus quando ela está passando pela dor para se rasgar, né, para se abrir e parir uma nova vida. E no parto tem água, no parto tem sangue. Na crucificação tem o quê? Tem um homem que deu a sua própria vida, entregou o seu corpo em sacrifício vivo para gerar o quê? Um novo nascimento para nós. Quando Jesus foi crucificado, ele passou pela dor. Quando transpassaram, né, a lança sobre ele, saiu água, que é exatamente o que acontece num trabalho de parto, né, que é o bolso de água, saiu sangue. E através dele, nós podemos usufruir de um novo nascimento. E através do sacrifício da mãe, o bebê pode ser gerado e vir à vida nesse mundo, experimentar de um nascimento nesse mundo. Então entende que o quanto nós fomos privilegiadas ao poder viver uma vida sacrificial como Jesus viveu para nos trazer essa nova vida. E muitas vezes nós não olhamos para a maternidade com esses olhos. Então, ainda seguindo o versículo, né? Mas a mulher será salva tendo filhos. Não tem forma maior de nós experimentarmos de um processo de purificação, de restauração, de santidade do que o autossacrifício. Nós temos que sacrificar o nosso ego, nós temos que sacrificar as nossas noites, muitas vezes, nós temos que sobreviver. Quantas mães sobrevivem com 2 refeições porque ela prioriza a alimentação do filho, a sua própria alimentação? E aqui fala ainda, como que ela será salva tendo filhos? Se permanecer em fé, amor, santificação e bom senso. Tem alguma coisa externa aqui quando Jesus fala sobre a nossa maternidade? Quando Paulo fala, né, sobre a nossa maternidade? Tem alguma coisa externa ou o que nós vemos aqui são coisas internas que precisam ser edificadas em nós? Fé, ou seja, primeira coisa, permanecer, né, em fé. O que é viver uma vida de fé? É você acreditar em algo que ainda não existe. Então, quando a gente parte dessa pergunta, será que eu tô pronta para ser mãe? A resposta clara de tudo isso é não, a gente nunca vai estar pronta. Por quê? Porque o poder do Senhor vai se aperfeiçoando justamente onde?
nas nossas fraquezas, nas nossas limitações, no fato de nós não termos habilidades que nós precisamos, mas nós permanecemos em fé para justamente crescer em nós habilidades que nós ainda não temos, como a paciência, a mansidão, o domínio próprio. Tudo isso é fruto do Espírito, e o fruto do Espírito vem a partir de onde? Da nossa fé. Então a maternidade é um exercício diário da nossa fé, o que é contra a cultura mundana, porque a cultura mundana, vocês acham que eles vão... Uma pessoa te contrata por uma habilidade que você ainda não tem? Que loucura é essa? Imagina se a maternidade fosse um cargo para você ser CEO de uma empresa. Eles vão exigir determinadas características. Ele não vai te contratar por uma habilidade que você ainda não tem. Então vê que é uma cultura completamente diferente, porque Deus, em todo o contexto da história bíblica, ele chamou pessoas improváveis para realizar coisas impossíveis. Então ele olhou para Gideão e viu em Gideão ali... Imagina, Gideão estava escondido, minha gente. Que habilidade de guerreiro Gideão tinha. Mas ele escolheu Gideão não pelo currículo impecável que ele tinha, de tantos anos em guerra, de tantos anos em batalha, de tantas vitórias vencidas. Ele escolheu Gideão por um coração disponível. Para quê? Para viver, permanecer em fé e acreditar que a capacidade dele, não vinha das universidades que ele poderia ter estudado ali, ou dos cursos que ele fez para cuidar de vinhedos. Mas vinha da habilidade que o Senhor estava forjando ele diariamente. Então é sobre isso. A gente não pode encarar que a gente vai entrar numa maternidade tendo todas as ferramentas que a gente tem. A gente pode estudar? Podemos estudar. Nós podemos entender mais sobre o que Deus espera de nós? Podemos. Mas toda a maternidade é sobre ministério e não sobre desempenho. Então a gente precisa entender isso, porque o mundo o tempo inteiro vai tentar ditar para nós que a nossa maternidade perfeita é preencher vários requisitos, é ter um checklist ali como se a gente tivesse participando de uma entrevista de emprego. E na verdade, como Paulo fala aqui, a carta, né, a Timóteo, a mulher será salva tendo filho se permanecer em fé. Então, Deus olha para nós não pelo que nós temos, mas o que nós vamos ter como mães. E em todo momento da nossa trajetória como mãe, a gente vai precisar depender de Deus. Quantas e quantas vezes nós queremos, como mães, buscar manuais de como criar filhos, sendo que a pessoa que escreveu aquele manual, ela escreveu tendo a perspectiva de que ela estava criando o filho dela. Só que cada filho é único, cada mãe é única. E por que nós precisamos depender de Deus? Porque Ele tem um manual, né? O manual de criação, nosso manual de criação. E tá aqui, na palavra dele. E é totalmente contra a cultura. Então nós seremos salvas se permanecermos em fé, amor, novamente o amor autossacrificial, como Jesus se entregou naquela cruz. Nós nos entregamos diariamente pelos nossos filhos como... oferta viva, santa e agradável a Deus. Apresentar o nosso corpo, né, em sacrifício. Isso é viver uma maternidade segundo o coração de Deus. A live vai ficar salva, tá bom? Mas não sai daqui não, que tem mais coisa. Então, nossa maternidade não deve ser baseada em tudo que foi construído na nossa vida como sendo verdadeiro. Porque, novamente, desde a nossa infância, nós fomos condicionados que nós temos valor pelo quanto nós entregamos, pelo quanto nós produzimos. Isso não funciona na maternidade, minha gente. Isso não funciona. Então, nós nunca vamos estar prontas. Por quê? Porque o poder do Senhor vai se aperfeiçoando em nós. Então, pela fé, crendo que o Senhor vai te dar as habilidades que você precisa para o filho que você vai gerar. Porque para os filhos que eu gerei, o Senhor me deu, vai me dando capacidades. Amor autossacrificial, porque a maternidade não é sobre desempenho, maternidade é sobre ministério, e ministério é o quê? Serviço, né? Então é o amor autossacrificial e a santificação, a purificação diária das nossas ideias, que estão muitas vezes condicionadas por filosofias que são completamente
contrárias àquilo que Deus espera de nós. Quantas vezes nós nos pegamos num feminismo que a gente nem imagina que a gente tenha, nas nossas atitudes, de achar que servir é coisa ruim. Só que na palavra de Deus é totalmente o oposto. Quanto mais maior é aquele que mais serve. Enquanto no mundo maior é aquele que mais é servido, no reino de Deus, maior é o que mais serve. Essa é a maternidade que o Senhor espera de nós. E bom senso. Por que bom senso? Por que ele fala bom senso aqui? Porque nós precisamos estar sensíveis diariamente para entender o que os nossos filhos precisam, para entender o que nossa família precisa. Isso é ter bom senso. Quantas vezes nós queremos trazer para nossa família um padrão da família alheia? E tem uma frase que eu gosto muito, né? Que a grama do vizinho é sempre mais verdinha, porque às vezes ela é sintética. Quantas vezes a gente olha para a grama do vizinho e acha a grama do vizinho verdinha, bonita, mas às vezes ela é sintética. Ela mostra o que é externa, não mostra o que é interno. E sobre o reino de Deus é sobre o que cultivamos internamente. Então, o nosso chamado para a maternidade é construir o máximo de tesouros eternos quanto Deus permitir, tá? Então, é importante que a gente não se preocupe com o que o mundo olha para nós e vê de maternidade. Mas nós devemos nos preocupar o quanto nós estamos crescendo em Deus com a maternidade que Ele nos confiou. Para quê? Para que a gente seja salva. A palavra é clara que a mulher será salva dando luz a filhos, se permanecer em fé, amor, santificação e em bom senso. Então, o primeiro aspecto que eu queria trabalhar com vocês sobre esse medo que muitas vezes as mulheres têm de ser mãe, a primeira coisa, antes de tudo, é isso que a gente conversou até agora, é desconstruir uma cultura que foi imposta em nós de que ser mãe é sobre desempenho e que sobre nós termos valor é sobre o quanto nós estamos desempenhando determinada coisa. Porque Deus não olha para nós assim. É só olhar a Bíblia e ver que Deus chamava os que as pessoas olhavam e não tinha valor nenhum. Imagina se fosse a maternidade hoje, né? Escolhendo ali a maternidade perfeita. Vamos olhar a vida de Davi. O que Samuel, olha que Samuel era ungido de Deus, né? Foi para escolher um rei. Para quem ia gerar um povo, né? Cuidar de um povo. Ele olhou o quê? A estatura, o tamanho, a aparência, como o mundo vê, né? E o que aconteceu? Quem Deus escolheu? Davi, que estava fazendo o quê? O que ninguém estava vendo, ali escondidinho, cuidando das ovelhinhas dele. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que olha as pessoas pelo que elas têm internamente, né? Lá em 1 Samuel 16:7 fala: o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. 1 Samuel 16:7. Então, a cultura do reino não vê a maternidade sobre o quanto você tá atendendo expectativas ou tá fazendo checklists, mas o quanto o Senhor tá trabalhando em você no exercício daquela maternidade. Então, uma das primeiras coisas que a gente vê que traz, né, um peso para a maternidade e que leva as mulheres a olhar outras mulheres e falar: eu não quero ser mãe, é a competição. E maternidade não é sobre competição. Se você está anotando, vem aí o primeiro item. A maternidade não é uma competição. Seremos eternamente vazias se buscarmos nossos sentidos em padrões do mundo, em padrões de sucesso do mundo. E por que maternidade não é sobre competição? Porque cada pessoa foi feita para vir a esse mundo e cumprir um propósito específico. Então, cada mulher foi e está sendo trabalhada para o filho que Deus confiou a ela. E não para o filho que Deus confiou a outra. Então, como que a gente... Às vezes eu fico assim, gente, não existe competição, não existe rivalidade quando nós sabemos quem nós somos em Cristo. Quando nós sabemos as habilidades, os dons que Deus deu para nós. Existem mães que vão fazer homeschooling e que elas precisam de um alto padrão de disciplina, de desprendimento do que a sociedade está falando a respeito de escola.
Então Deus vai dar habilidades para aquela mãe, para os filhos que o Senhor deu para ela. Existem outras mães que vão precisar da habilidade de ser multitarefa, que vai precisar trabalhar o dia inteiro e vai ter 2, 3 horas de qualidade com seus filhos. Então, aquela mãe vai ter que ter a habilidade de direcionar o tempo dela e fazer o tempo dela render em 3 horas que ela tem disponível para aquele filho. Então, tem como comparar as duas maternidades? Não tem. E o mundo traz para nós que nós precisamos o tempo inteiro estar comparando umas com as outras. O tempo inteiro nós precisamos estar competindo umas com as outras. Só que não existe competição quando nós sabemos que o que nós temos é único. Que Deus está forjando a Nathalie para ser mãe da Emily e do Theo. Que Deus está forjando você para ser a mãe do seu filho. Então não adianta você pode até olhar a minha maternidade como uma fonte de inspiração, de tipo, nossa, ela está fazendo isso, pode ser que dê certo, mas pode ser que não dê certo. Né? Eu, por exemplo, faço devocional com os meus filhos todos os dias antes de ir para a escola. Tem mães que não têm tempo para isso e elas vão fazer à noite, no tempo antes do filho dormir. E tá tudo bem, porque ela está adaptando a realidade dela. Então, entendam que não existe maternidade, rivalidade entre mães, quando o filho que Deus deu, ele deu para você, ele não deu para outra mãe. E as habilidades que você precisa é para cultivar uma cultura, para cultivar habilidades que você vai precisar exercer com os filhos que Deus vai te dar. E a gente fala muito sobre parto também nessa perspectiva. Quantas mulheres encaram o parto como uma competição de quem sofreu mais, de quem teve isso, teve aquilo? E esses dias eu tava conversando, gente, eu sou defensora do parto natural. E quem comprar o curso, né, o meu curso, que é o Destemida, que é uma preparação desde a pré-concepção até o pós-parto, até os 6 meses de vida do bebê, porque eu estendi um pouquinho, né, eu coloquei uma grade que amplia até o desenvolvimento do bebê no 6º mês, vai entender que eu sou a favor, porque eu estudo e eu sei o quão importante é para uma família, para uma mãe e até na questão científica e saudável, ter um parto natural. Só que quantas mulheres usam isso como ídolos? E na maternidade a gente precisa cuidar muito com os nossos ídolos. Porque eu vejo, e eu até conversei essa semana, quantas mulheres fazem de tudo para ter um parto natural, para ser aquela good vibes. Às vezes, eu tive parto natural e eu tive parto domiciliar, tá? Mas o que eu vejo na época que eu tive é que muitas mulheres estavam carregando aquilo como um troféu. Porque Michel Oden, né, que é uma referência em humanização do parto, ele fala daquela clássica frase: para mudar o mundo, precisamos mudar a forma de nascer. Então, muitas mulheres se apegaram à forma de nascer, o parto natural, o parto vaginal. Então, elas quiseram ter partos naturais a custo de tudo. Só que eu, Nathalie, entendo que para mudar o mundo, precisamos mudar o sentido do nascer. O porquê você está gerando. O porquê você quer ser mãe, você quer realmente construir um legado através da sua vida. Você quer realmente cravar a imagem de Deus em almas que serão eternas? Então, quando a gente parte desse princípio, o parto, a gente vai escolher aquilo que, obviamente, a gente vai estudar para buscar um parto mais natural, mas se ele não acontecer, a sua identidade, a sua validação não está no parto que você tem, mas em como você vai conduzir aquela maternidade, o quanto você vai se desprender de quem você é para ser trabalhado o que Deus espera que você seja, para guiar aquele bebê. Então eu vejo muitas mulheres carregando troféus assim, de eu pari, e depois elas abandonam os filhos. Aí depois elas fazem parte desse movimento de mães arrependidas. Será que ela conseguiu mudar o mundo parindo um bebê de forma natural na casa dela? E eu não estou desmerecendo, tá, gente? Eu quero que vocês entendam o que eu estou falando. E a mesma coisa, eu vejo mulheres extremamente feridas com isso. De achar que o fato dela ter optado por uma cesariana faz dela uma mãe inferior a uma mãe que teve parto natural. E muitas vezes ela teve uma cesariana porque existia um contexto para aquilo, para ela escolher. Agora, mulheres que optam por cesariana agendada, aí tem que buscar a motivação do coração. Eu quero uma cesariana agendada porque eu quero estar maquiada, eu já tô cansada da minha barriga. Cadê o autossacrifício aí? Cadê o que Paulo fala ao Timóteo aqui do autossacrifício?
do amor. Você tá realmente amando a vida do seu filho quando você tá escolhendo o dia dele nascer, ao invés de buscar em Deus o natural, aquilo que Deus escolheu, mesmo que você vá para uma cesariana, porque por questões diversas. Então entende que são coisas pequenas que muitas vezes nós colocamos como ídolos, e isso se tornam competições de, eu tive parto natural, eu tive cesariana, eu amamentei, eu dei fórmula. Ao invés de buscar em Deus que a sua identidade não está nessas coisas, mas o quanto você se sacrificou para dar o melhor para o seu filho, o quanto você abriu mão de você para você dar o melhor para o seu filho. E muitas vezes o melhor não é o que a sociedade diz como o melhor, mas o que você entende como o melhor para sua família. Levando em consideração que a maternidade é sobre serviço. Então, desistir nos primeiros obstáculos não faz parte de um amor autossacrificial, tá? Então, nós precisamos entender que Deus nos chama para objetivos completamente diferentes do que o mundo dita como o que é o objetivo da maternidade. Não é sobre você olhar para aquela mãe e falar, cara, eu sou melhor porque eu faço homeschool, eu sou melhor porque eu pari em casa, eu sou melhor porque eu posso ser uma mãe integral e cuidar dos meus filhos, ou eu sou melhor porque eu tenho um emprego e meus filhos não me impedem de trabalhar. Não existe isso. Vocês precisam, e com a internet, gente, a gente vê muito disso, de a gente achar que a maternidade do outro é a melhor. Mas será que nós estamos dobrando os nossos joelhos e buscando ao Senhor para entender qual a maternidade que Ele quer de nós? Se Ele quer que a gente abra mão do nosso serviço para cuidar integralmente dos nossos filhos? Se Ele quer que a gente diminua o nosso salário para trabalhar menos para ter mais tempo com o nosso filho? O Senhor traz paz ao nosso coração. E a gente tem que entender que nós estamos construindo legado. E com a sociedade do jeito que a gente tá, se a gente seguir os padrões do mundo, nós seremos engolidas por eles. Nós estamos na terra, mas nós não somos da terra. Então, algumas dicas práticas para você entender que a maternidade não é uma competição. A primeira delas é, aquilo que você tem é único. Então, não existe competição quando o que você tem é único. Não tem padrão de comparação quando o que você tem é diferente do que a outra tem, né? Segunda coisa, não espere uma porção de elogios pelo que você está fazendo, pelas escolhas que você está fazendo. Eu vejo muitas mulheres fazerem escolhas, não porque elas de fato querem, mas porque a fulana de tal ditou que é a melhor coisa. Elas nem buscam, elas nem estudam, elas nem se preparam para que elas tomem as decisões. E quando eu vou falar no meu curso e eu falo para os meus casais, eu passo a informação para eles para que eles tomem as decisões. Porque quem entende da família deles não é a Nathalie. São eles que entendem da dinâmica familiar deles. Eu estou aqui apenas como uma instrutora, como alguém que provê informação de qualidade para que esses casais tomem as decisões. E a mesma coisa que vocês devem ver quando vocês veem as instruções na internet. Porque pra gente é muito mais fácil buscar caixinhas e nos encaixarmos nessas caixinhas. Dá menos trabalho pra gente. É a pergunta clássica. É mais fácil ser escravo ou ser livre? Vamos lá, vamos pensar. Gente, é muito mais fácil ser escravo. Você só faz o que o chefe manda. Terminou, acabou, você vai pro seu cantinho. Agora, ser livre, você tem que batalhar. Você tem que tomar decisões, você tem que pensar, você tem que correr atrás. Então, a gente tem que parar de achar que a maternidade vai vir para nós de mão beijada e tudo fácil, que nossos filhos vão se encaixar no que a Instagram e a influencer tal dita como certo. A gente precisa se despojar disso. Então, uma dica é, não espere uma porção de elogios pelo que você está fazendo. E a terceira é, seja feliz nas pequenas coisas. Maternidade é sobre desfrutar as pequenas vitórias. E novamente é contra a cultura, porque a gente a vida inteira passa a entender que a gente tem que se alegrar com grandes coisas. E na maternidade são pequenas coisas. É uma horinha a mais que aquele bebê dormiu. É um banho de 5 minutos que eu consegui tomar. É eu ter dormido 3 horas seguidas. É eu ter um marido que é compreensível e fica com o bebê enquanto eu tô dormindo. É sobre aquela sogra que pode não ser a melhor sogra, mas vai ali cuidar do bebê 3, 4 horinhas para você dormir. É sobre pequenas vitórias. É sobre o bebê passar semana a semana e estar se desenvolvendo bem.
A gente precisa entender um padrão de contentamento que Paulo teve, que ele fala que ele passou por provações, que ele passou por açoites, que ele passou por dificuldades, mas ele aprendeu a estar contente em todas as situações, seja tendo o melhor parto do mundo, ou seja, dormindo 3 horas seguidas, porque o seu bebê conseguiu dormir. Então a gente precisa aprender a mudar isso e a até pedir para o Senhor, Senhor, abra meus olhos para valorizar as pequenas coisas. Abra os meus olhos para valorizar as pequenas coisas que o Senhor faz para mim no dia a dia. Porque muitas vezes, até quem é líder de igreja, sabe? Vive uma vida com tantas coisas para fazer e entregar, que quando sai desse papel e entra no papel da maternidade, que tem que trocar fralda, trocar roupa, limpar a bunda de bebê, o dia inteiro nisso, não valoriza essas pequenas coisas. Não valoriza o fato de você poder ter bons profissionais para te atender, você ter uma casa onde você consiga comprar o que seu filho precisa. Então entende que são padrões e culturas completamente diferentes e que a gente precisa mudar a chave? Segunda coisa, a maternidade exige coragem. Ser mãe exige coragem. Exige coragem para viver, dar um passo de fé sem antes ver o chão. Exige coragem de você se aventurar em algo que você não sabe o que vai acontecer, que você não sabe o que vai vir, que você não sabe dos próximos passos. Mas você tem fé, novamente, 1 Timóteo 2,15, você tem fé que o Senhor vai dar o chão para cada passo que você der. Que o Senhor vai construir as pontes, os relacionamentos, o conhecimento que você precisa para viver a sua maternidade. E para isso, gente, no mundo onde todo mundo quer estar sempre à frente, vendo o que está acontecendo à frente, você entrar por um caminho que você não tem certo, quais são os próximos passos, exige muita coragem. E por que nós podemos ter essa coragem? Porque nós temos um pai que está segurando a nossa mão e vai nos direcionar. É ter um pai que, a partir do momento que você não consegue, que você está esgotada, você pode fechar os seus olhos e falar, pai, agora eu não tenho mais força. Mas na tua palavra o Senhor diz que o teu poder se aperfeiçoa exatamente agora, quando eu não tenho força nenhuma para levantar, quando eu não tenho força nenhuma para encarar o meu dia, quando eu não tenho força nenhuma para lidar com os palpiteiros, quando eu não tenho força nenhuma para ter mais uma noite não dormida. É nesse momento que nós precisamos desprender de nós e abrirmos o nosso coração para exercer uma fé que nos capacita a nos entregar ao Senhor e crer que Ele que está nos forjando e nos capacitando para viver nas nossas limitações. Porque nós somos limitadas, gente. E é difícil porque as pessoas hoje, você falar que você é limitada, que você é vulnerável, que você não dá conta de tudo, porque a sociedade acha que a mulher tem que dar conta de tudo, e você virar e falar assim, não, eu não dou conta de tudo. As pessoas olham e acham que você é fraca, e não, aí que você é forte, porque você sabe que não depende da sua força, mas depende da força do Senhor através de você. Então, maternidade é sobre serviço, e não subestime o impacto do seu ministério em uma comunidade. Não subestime a preciosidade que é uma maternidade. Você pode não ver com os olhos agora, mas o impacto da sua maternidade vai reverberar na eternidade, tá? Mães são guias, são mentoras, elas são como luz que clareia. E aí eu trouxe para vocês, tem mães que nos inspiram, né? E eu trouxe para vocês um trechinho desse livro bem pequenininho da Susanna Wesley, que é a mãe de John Wesley, e de um outro aí que também ela teve 11 filhos e os filhos dela foram extremamente relevantes. E ela escreveu um textinho aqui que fala: a verdadeira riqueza está em sua casa. Um homem rico queria que o seu filho aprendesse a valorizar os bens e o status que possuía e mostrar o quanto as pessoas podem ser pobres. Foram para uma pequena casa de um trabalhador de fazenda. Quando voltaram, o pai perguntou o que o garoto havia aprendido. O filho respondeu: eu vi que nós temos um cachorro e eles têm 4. Nós temos uma piscina grande e eles têm um riacho que não acaba nunca. Nós temos uma varanda coberta e iluminada com lâmpadas e eles têm as estrelas e a lua que nós vemos. Nosso quintal vai até o portão de entrada e eles têm uma floresta inteirinha só para eles.
Obrigado, Pai, por mostrar como somos pobres. A verdadeira riqueza de uma família está nos relacionamentos, na convivência e no amor e na qualidade do tempo compartilhado entre pais e filhos. Susannah Wesley dedicou-se na potencialização da sua influência sobre os filhos e transformou na sua casa um centro de grandes riquezas. Então é sobre isso, é sobre a nossa maternidade, é sobre valorizar a nossa maternidade, entendendo que o que nós estamos construindo é eterno. Que muitas vezes nós condicionamos os nossos olhares para o que é socialmente bom, para o que é. Você imagina esse menino, o pai tinha 4 cachorros, o pai tinha uma piscina. E quantas vezes nós não valorizamos aquilo que Deus nos deu, né? Não olhamos para a nossa casa como o maior tesouro que nós temos, como a maior riqueza que nós temos. Porque o mundo disse que a nossa maior riqueza está no quanto nós possuímos. O livro é esse pequenininho aqui, ó. Susannah Wesley, uma grande mulher. Bem pequenininho. Ó, bem pequenininho. Então, nós precisamos valorizar a maternidade porque o mundo, cada dia mais, quer desvalorizar. Nós precisamos entender que as habilidades são as que Deus nos dá para exercer a nossa maternidade. Que o que nós estamos gerando no secreto é o que vai ter impacto eterno. Que ser uma boa mãe não depende do que os outros ditam como ser uma boa mãe, mas sobre o que Deus dita. E que a gente nunca vai estar preparada para ser mãe. A gente nunca vai estar pronta para ser mãe. Por quê? Porque o Senhor não quer que nós dependamos de nós, das nossas habilidades, da nossa capacidade. O livro de Êxodo fala que Deus não divide a glória dele com ninguém, mesmo que essa glória nós queremos trazer para nós. Então a nossa maternidade precisa ser construída com bases sólidas, com base na palavra de Deus. E para finalizar, eu queria deixar uma frase para vocês meditarem. O Senhor quer que nós paremos de tentar alcançar metas impossíveis que definimos para nós mesmas. Ele quer substituir os parâmetros mundanos, a cultura do mundo, pela cultura do reino, né? Os parâmetros mundanos pelo conhecimento de que Ele nos valoriza como filhas que somos. Nós somos que Ele nos chamou para ser, nós podemos ser e viver todo o nosso potencial quando nós nos abrirmos e entendermos que nós ganhamos muito mais lendo a Bíblia e orando do que batendo metas externas e sociais da maternidade. Então era isso que eu tinha para vocês hoje, gente. Espero que vocês tenham gostado. Esse é uma pitadinha do quanto nós vamos falar no nosso curso. Eu quero trazer ferramentas para que as famílias, de fato, tenham a Bíblia como guia para tomar as decisões relacionadas à família. Nós vivemos uma era que se a gente não nos posicionar, se nós como pais não nos posicionarmos e buscarmos direção em Deus, em como guiar os nossos filhos, infelizmente o mundo está aí, de olho e querendo os nossos filhos. Eles querem os nossos filhos, eles querem catequizar os nossos filhos, eles querem mudar a mente dos nossos filhos, eles querem converter os nossos filhos contra nós, pais. Então nós precisamos gerar uma base. Lá em Salmo fala que se Deus não edificar a nossa casa, e casa chama Bair no hebraico, que quer dizer família. Então se o Senhor não edificar a família, em vão trabalha o que elas edificam. Então, é em vão se nós não tivermos uma direção. Eu sei que é difícil viver a maternidade, muitas mulheres nem querem ter filhos mais hoje pelo mundo que nós vivemos, mas pelo contrário, o mundo precisa de uma geração forte, de uma geração que faz diferença, de uma geração que carrega a glória de Deus onde quer que ela esteja, seja numa engenharia, seja num CEO de uma empresa, seja sendo presidente da República ou no Congresso Nacional, ou exercendo um pastoreio. O Senhor quer que nós, mães, geramos filhos que reproduzam a glória dele. Geramos filhos que vão viver uma vida eterna com Deus. Amém? Um beijinho. Se você ainda não se inscreveu no evento gratuito, corre lá na minha bio, se inscreva, que vai ser a primeira aula de abertura, a aula inaugural do meu curso novo, chama Destemida, o Manual Bíblico
da gestação, preparando você não apenas para gerar um bebê, mas para viver uma maternidade segundo o coração de Deus. Beijinho em vocês, compartilhe essa live com as pessoas que você acha que precisam ouvir, compartilhe nos seus stories, me marca, coloca lá a frase que mais te marcou. Eu vou postar agora do meu feed, se algo que eu falei para ti marcou o teu coração, fez diferença no teu coração, coloque embaixo, lá na minha página principal, o que Deus falou mais ao seu coração a respeito do tema de hoje. Espero que tenha mudado a perspectiva de vocês e é isso. Juntas para uma maternidade de serviço e não uma maternidade por desempenho. Beijo e a gente se vê amanhã, 8 horas da manhã.